Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma reflexão em família apresentado pela família Barueri. Uma grande bênção estar junto de vocês. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri. E é com muita satisfação que nós estamos aqui para ministrarmos a santa e bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Por isso, meu irmão, fique esperto. Jesus Cristo está voltando e este é o grande motivo de sermos arautos, de anunciarmos as coisas concernentes ao reino de Deus. Por isso, fique atento àquilo que o Senhor está falando ao teu coração. Se você já se inscreveu na nossa página no YouTube, é isso aí, parabéns, obrigado. Agora, se você não fez isso, já se inscreva na nossa página, já clique ali no sininho também para que você possa receber as notificações das nossas publicações. E se esse conteúdo que nós temos apresentado tem sido instrumento para abençoar a tua vida, compartilhe com outros e curta. Isso é muito importante para nós, que nos dá uma expansão junto ao YouTube e nós podemos alcançar muito mais pessoas para o reino de Deus. Por isso, faça a sua parte também, isso vai nos ajudar bastante, tá bem? Conforme você sabe, nós temos ministrado aqui a respeito do Sermão do Monte. Já estamos avançando nas nossas ministrações e o Senhor tem falado poderosamente conosco. Por isso, meu irmão, fique atento àquilo que o Senhor tem manifestado ao seu coração. Gostaríamos de ler hoje, trazer uma meditação para você, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 12. Fique atento, leia aí. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela tua palavra, Senhor. Eu quero louvar o teu nome porque a tua palavra é tão poderosa, Senhor amado, que independente de mim, o Senhor pode falar ao coração do meu irmão e da minha irmã que está em sua casa, em seu trabalho, em seu carro, não importa, Senhor. O Senhor fala conosco, Senhor. Por isso eu quero pedir que a tua palavra encontre lugar nos corações dos meus irmãos. Para isso, Senhor, abre os olhos, abre os ouvidos, para que em tudo possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Usa as nossas vidas como instrumentos do Senhor, Pai. Me coloco diante do Senhor como servo, servo do Senhor e servo dos meus irmãos, para que esta palavra encontre lugar em cada coração, em cada vida que está disposto a ouvir a mensagem do Senhor. Em nome de Cristo que nós te louvamos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Que tudo isso que nós temos falado realmente seja esteio para a sua vida. Sem dúvida nenhuma, nós temos ministrado um dos textos mais importantes, ou mais impactantes de toda a palavra do Senhor. Nós temos ministrado o Sermão do Monte, que está entre o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que apresentam verdades práticas da vida cristã. Note que no final do Sermão do Monte, ali quando Jesus já havia encerrado o Sermão do Monte, no capítulo 7, do verso 28 e 29, diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então perceba que Jesus ali ensinava deveres cívicos, deveres sociais, deveres religiosos, mas não como meras regras, como mais um mestre ensinando regras ao povo. Mas Jesus ensinava regras como se deveria ser uma prática natural do homem espiritual, ou seja, daqueles que conhecem o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na reflexão deste dia, nesta reflexão de hoje, nós iremos falar sobre Jesus nos encorajando a orar, pois
É muito interessante quando falamos de oração, especialmente agora falando do Sermão do Monte, que Jesus ele apresenta 3 momentos no Sermão do Monte a respeito da oração. O primeiro momento nós vemos lá no capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8, onde Jesus instrui, ali os seus discípulos a respeito da prática da oração, mas como um relacionamento verdadeiro com o Pai. Jesus ali orienta ou até exorta os seus discípulos a não serem hipócritas, ou seja, para que quando eles fossem manifestar as suas orações fossem verdadeiras, fossem orações que realmente estivessem em seus corações. Num segundo momento, ali no capítulo 6, ainda versículo 9 ao 15, nós temos a grande e conhecida oração do Pai Nosso, onde Jesus instrui os seus discípulos a orar, mas agora apresentando o conteúdo dessa oração. Um conteúdo que revela o relacionamento dos discípulos de Cristo junto a Deus. E não apenas um relacionamento de discípulo para com Deus, mas sobretudo um discípulo de filhos para com o Pai, ali apresentado na oração do Pai Nosso, que já falamos algumas semanas, certamente você foi edificado por isso. E hoje, nesta meditação, nesta reflexão que estamos propondo, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 18, Jesus mostra a eficácia da oração. Mostra uma oração que não apenas no nível de relacionamento, não no nível religioso, mas quanto à sua eficácia para o dia a dia. No Sermão do Monte nós temos apresentado, o Senhor tem nos apresentado verdades fantásticas. Já iniciamos ali falando do sermão das bem-aventuranças. Fantástico. A forma que o Senhor falou conosco, nos trazendo consolo, nos trazendo direção. Depois ele nos apresenta a respeito da conduta do discípulo. O discípulo de Cristo precisa ter uma conduta em sermos sal da terra e luz do mundo. A partir daí o Senhor começa a trabalhar conosco a respeito da lei, nos dando um novo olhar a respeito da lei. E assim ele vai expondo, trazendo aquilo que nos é necessário, falando da solicitude da vida, falando do juízo temerário, conforme falamos na última semana. E hoje, o Senhor Jesus nos encoraja à oração, nos encoraja a orar. Nessa sessão do Sermão do Monte, ao nos encorajar à oração, o Senhor revela a oração como uma ação eficaz, não apenas num relacionamento espiritual ou num relacionamento metafísico, como podemos falar, mas como um instrumento de amparo da parte de Deus para a nossa caminhada cristã. O cristão ele deve ser sustentado, a nossa caminhada cristã deve ser sustentada pela oração. E é isso que o Senhor nos apresenta quando apresenta uma oração eficaz, ou dizendo, ou mostrando que a nossa oração deve ser uma oração eficaz. Na exposição do capítulo 7, versículo 7 ao 12 de Mateus, revela a praticidade da vida de oração. Não apenas como instrumento que atende necessidades espirituais, mas também as necessidades físicas. Por isso, ele começa ali no versículo 7 dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus nos apresenta a oração como algo muito mais profundo do que uma contemplação, como uma meditação, mas ele nos eleva a uma vida prática e contínua em busca do favor divino para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. Por isso ele nos insere a vida de oração dizendo: pedi e dá-se-vos-á. Pedir indica desejo, demonstra o posicionamento de alguém que tem algo para falar. Não é um mero pedido, não é uma mera palavra, é uma exposição da necessidade. Quando você pede alguma coisa, você não pede algo sem um motivo, sem algo específico. É interessante que muitas pessoas que pela falta do seu relacionamento com o Senhor, eles não sabem muito bem o que pedir, não sabem muito bem como pedir. Por isso no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ao pedirmos, nós desenvolvemos o relacionamento com o Senhor. E quando nós não sabemos pedir, o Espírito Santo, ele se manifesta em nós, nos ajudando, nos ensinando como orar. Então não é um pedido qualquer, não é uma mera palavra, mas é sobretudo
uma manifestação de que nós sabemos o que devemos fazer. E quando nós não sabemos, temos o auxílio do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor avança nessa progressão de busca, nesta progressão de oração, falando pedi, e agora ele fala buscai. Buscar indica interesse. Quantos pedidos às vezes a gente faz ou recebemos e a pessoa pede e abandona. Mas agora o Senhor está falando pedir e depois na sequência ele fala buscai, buscando, mostrando ou demonstrando o nosso esforço diligente, demonstrando um distanciamento da passividade. A oração não é uma ação passiva. Então você pede, na sequência você busca, você avança. Quem busca ou quem pede pela chuva, ele corre para arar a terra. Quem pede pela chuva, ele corre para semear a terra. Ou seja, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós pedimos ao Senhor para que manifeste a chuva, pela nossa oração, seja lá qual seja o motivo, qual for o motivo, nós avançamos. Nós não podemos continuar da mesma forma que nós estávamos antes da oração. Então, quando nós oramos, nós avançamos para uma progressão contínua. E aí ele avança. Bater. Bater indica insistência. Perceba que muitas vezes aquilo pelo qual nós estamos orando, temos buscado ao Senhor, está trancado, está travado e necessita de nossa insistência para que a porta se abra. Não podemos abrir mão do nosso avanço espiritual. Não podemos abrir mão do nosso avanço, do nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, buscar, pedir, buscar e bater demonstra esse avanço. Não basta pedir, é necessário buscar por aquilo que pedimos. Não basta buscar, é necessário bater aquela porta que está trancada, aquelas circunstâncias que às vezes estão embaraçadas, porque aquele que se mostra diligente a uma vida de oração se mostra maduro, se mostra em desenvolvimento contínuo em busca daquilo que deseja, demonstrando desenvolvimento. Desenvolvimento em quê? Em relacionamento com Deus. Um relacionamento que não apenas contempla as questões espirituais de nossas vidas, mas demonstra a contemplação também nas nossas necessidades físicas, das nossas necessidades materiais. Por isso nós pedimos, por isso nós buscamos, por isso nós batemos. Quando você faz um pedido, você vai buscar por aquilo que você pediu. E se naquela busca você encontrar embaraços, você vai continuar insistindo até que você receba o seu pedido. Isso demonstra o nosso verdadeiro e íntimo relacionamento com o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, conforme é tão manifesto, tão claro em todo o Sermão do Monte. O versículo 8 do capítulo 7 de Mateus nos diz: pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Vemos o fruto da oração eficaz, pois aquilo que atrai a nossa atenção, aquilo que atrai o nosso desejo, a nossa busca, a nossa perseverança, é aquilo que finalmente iremos alcançar. E isso se replica de uma maneira especial quando nós buscamos as coisas do reino de Deus. A única oração que não é respondida, ou vamos dizer assim, as limitações de nossas orações é quando nós buscamos por prazeres da carne. Na carta que escreve Tiago, o irmão do nosso Senhor, no capítulo 4, versículo 3, Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então demonstra que quando oramos, nós demonstramos relacionamento com o Senhor. E se nós estamos em relacionamento com o Senhor, nós vamos buscar aquilo que agrada ao Senhor, não meros prazeres da carne. Isso mostra um grande desenvolvimento de uma verdadeira oração, acompanhada de uma vida espiritual, de uma vida daquele que conhece o Deus que busca, de conhece o Pai que tem. Ainda no versículos 9 e 10 do capítulo 7 de Mateus, nós observamos: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus fornece um encorajamento à oração, por causa das objeções que alguns supõem que Deus não responda de maneira clara, de maneira objetiva. Irmãos,
aquilo que nós pedimos ao Senhor, o Senhor vai nos dar. O Senhor não vai dar algo genérico, mas vai nos dar aquilo que está diante do nosso relacionamento. Perceba que Jesus fala, olha, pedras. As pedras podem até parecer com pães. Quando Jesus falava de pedras, perceba que ele está no monte, o sermão do monte. Então Jesus está usando uma ilustração de algo que estava ao seu derredor. E o que aqueles discípulos, o que aquelas pessoas estavam vendo ao ouvir o sermão do Senhor eram pedras. E talvez eles olhavam aquelas pedras redondas em formatos parecidos com um pão. Jesus falava, olha, Jesus não vai dar algo parecido com um pão, como uma pedra. Jesus vai lhe dar pão. Porque vocês que são maus, quando os filhos lhe pedem pão, vocês não dão pedra. Na sequência ele fala, vocês que são maus, se o filho lhe pede peixe, você não dá cobra. Mais uma vez, não sei se você sabe disso, mas em regiões pedregosas, em lugares de pedra, é muito comum ter cobras, muito comum ter serpentes. Então, eu fico imaginando que as pessoas estavam no monte ali, alguns assentados, outros em pé, mas sempre com o olho de um lado ou de outro para que nenhuma serpente pudesse mordê-los. Então, eles estavam atentos à cobra. Jesus usa a ilustração da cobra. Olha, uma cobra é parecida com peixe, talvez o gosto seja até um pouco parecida, mas cobra não é peixe. Então, se você está buscando peixe, o Senhor vai lhe dar peixe. Jesus ensina que ele não vai nos dar algo genérico, não vai nos dar algo mais ou menos, mas ele vai nos dar uma bênção autêntica. Ele vai nos dar uma bênção verdadeira, não parecido, não similar, mas verdadeiro conforme o nosso verdadeiro relacionamento com o Senhor. O versículo 11, ele é muito forte a respeito dessa ilustração, que ele fala assim, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que vos pedirem. Olha que texto mais interessante. Vós que sois maus, nós somos imperfeitos, irmãos. Não é maldade simplesmente de como um coração mau ou ruim, mas fala das nossas imperfeições. Se você é pai, se você é mãe, você sabe muito bem disso. Quantas vezes nós queremos dar coisas boas aos nossos filhos e nós nos desgastamos para dar. Eu acho algo muito interessante da nossa cultura, que muitas vezes nós temos um celular, o pai, a mãe tem um celular mais ou menos, enquanto os filhos estão com o celular da última moda, com o melhor celular, com o celular com maior capacidade. Por quê? Nós nos desgastamos para dar o melhor para os nossos filhos. Estou usando um exemplo de um celular, mas em tantas outras coisas. Um bom pai, uma boa mãe, separa o melhor pedaço da carne para o filho. São coisas que a paternidade nos mostra, nos ensina isso. E Jesus fala, vocês são maus, vocês são falhos, vocês têm debilidades e vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Vocês sabem dar as melhores coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Não se trata apenas de generosidade por parte de Deus, mas também no poder de Deus, mas também na perfeição de Deus em cuidar dos seus filhos. Esse texto, eu gosto, é fantástico. Se você observar o texto sinótico desse texto que acabamos de ler, Lucas 11, 13, olha como que Jesus fala exatamente isso, como Lucas narra esse texto. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Olha o que Lucas fala agora, na sequência desse texto. Dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Irmãos, olha que coisa mais linda. Lucas, ele dá uma amplitude para esse texto tão profunda que ele fala assim, se você é mau e você dá o melhor que você pode, o vosso Pai Celestial também não vos dará também? Mas vos dará o Espírito Santo. Veja que não é uma bênção qualquer, não é um carro qualquer, não é uma casa qualquer, não é uma coisa qualquer. É algo dirigido pelo Espírito Santo. Por isso nós devemos pedir em plena comunhão com o nosso Senhor. O versículo 12 diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Perceba que o texto anterior que nós meditamos na última semana, na nossa última reflexão, Jesus fala do juízo temerário. Essa foi a nossa última reflexão. E juntamente nessa sessão, Jesus encoraja os seus discípulos à oração. Então perceba que o nosso relacionamento com as pessoas deve ser
um reflexo do nosso relacionamento com o Senhor. Quando ele fala, olha, tudo que vocês querem para os homens, que os homens os façam vocês também, porque esta é a lei e o profeta. Ou seja, se você tem um relacionamento com o Senhor, de oração, de vida com Deus, você vai usar a tua oração para abençoar as pessoas. Assim nós temos as nossas orações respondidas por um pai amoroso, por um pai pessoal, um pai que conhece as nossas necessidades e sabe das nossas fraquezas e nos perdoa. O Senhor me fez lembrar agora de um texto bastante conhecido, quando Jó estava ali no seu momento tão difícil, né? Perdendo seus bens, perdendo seus filhos, perdendo a sua saúde, mas o Senhor inspira Jó a orar pelos seus amigos ali, que na verdade eram os amigos acusadores de Jó. E ao que Jó ora pelos seus amigos, a Bíblia fala que Deus mudou o cativeiro de Jó, de restaurando os bens, e restaurando os filhos, e restaurando a sua saúde. Quando nós oramos pelas pessoas, a nossa vida de oração e dedicação às pessoas vai refletir a vida espiritual que nós temos com Deus e teremos as nossas orações respondidas. Devemos ser resposta de oração para o nosso irmão. Assim como o Senhor Jesus cumpriu a lei e os profetas na autoridade de Cristo, nós podemos e nós devemos ser verdadeiros dispenseiros da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus nos encoraja a orarmos, porque a nossa oração é eficaz, porque reflete o nosso relacionamento com o Senhor. Que a palavra do Senhor tenha encontrado lugar no teu coração, meu irmão. Se você tem se sentido fraco, né, tem fraquejado nesse ato de orar, eu lhe convido a estabelecer um propósito com o Senhor. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, não sei. Mas estabeleça um momento de oração. Hoje, minhas orações matinais, teve um momento que eu parei, porque era uma oração específica. Eu falei, meu Deus, eu preciso dessas circunstâncias, estou passando por isso. E como é bom, irmão, você ter uma oração que você sabe que o Senhor ouviu. Eu quero orar para que o Senhor trate assim com você também. Pai, eu quero colocar diante do Senhor o meu irmão, minha irmã, que está nos vendo agora por esse vídeo, está nos ouvindo. Talvez alguns estejam até chorando, talvez alguns estejam até comovidos, porque eles estão percebendo a sua circunstância. Pai amado, nós somos maus, nós somos falhos, fracos, frágeis, mas, Senhor, nós buscamos aquele que tudo pode. Por isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus, aquece esse coração que está nos vendo nesta hora, aquece essa alma que está cansada, que está abatida, e levanta-os para uma vida de verdadeira oração, de verdadeira intimidade. Que a nossa vida de oração não seja apenas um reflexo para as questões espirituais, que sem dúvida alguma é de suma importância, mas para o nosso dia, para o pão nosso de cada dia que nós precisamos, para as nossas necessidades de abastecer o carro. Quantos irmãos estão orando, estão preocupados porque não tem dinheiro para abastecer o carro para trabalhar, Senhor amado? Que eles possam ver o fruto de suas orações, Senhor amado. Que nós possamos ouvir grandes testemunhos por conta deste momento de oração que alguns irmãos estão tendo, em ter provisão em seus lares, em ter a paz nos seus lares, de ter a resposta de suas orações estabelecidas em suas vidas. É em nome de Cristo que nós te louvamos. Amém. Graças a Deus, irmãos. Obrigado por estar conosco durante esse tempo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração e fique esperto, irmão. Jesus Cristo está voltando. Esse é o nosso motivo de anunciarmos o reino de Deus. Tenha uma excelente semana, uma semana abençoada, cheia dos frutos do Senhor, uma semana de oração para você, em nome de Jesus, e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.